evitar que meu filho tenha depressão. Essa é a preocupação de muitos pais diante do crescente aumento no número de pessoas afetadas por esse transtorno. Por causar intenso sofrimento e prejuízos significativos às pessoas, aos seus familiares, levando até a incapacidade, a perda do desejo de viver, é realmente urgente sabermos o que é possível fazer para prevenirmos que mais pessoas desenvolvam esse quadro, começando pelas crianças. Sim, porque infelizmente criança também tem depressão. No primeiro vídeo dessa série, Criança com Depressão, Sintomas e o que fazer, a psicóloga Keline Dório apresenta os principais sintomas para que os responsáveis e cuidadores estejam atentos e saibam como agir. E hoje eu quero abordar com você o tema da depressão infantil, as causas e os perigos, para que possamos proteger as nossas crianças. Eu sou a psicóloga Lilian Félix e se você quer aprender o que você pode fazer para evitar que o seu filho tenha depressão, continue aqui comigo. É sobre isso que eu vou falar. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Se você se interessou por esse tema, foi por quê? Tem algum caso de depressão na família ou alguma criança que está com sintomas parecidos com depressão infantil? Você tem medo que seus filhos tenham depressão? Conta pra gente a sua experiência, coloca suas sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Assim, nós podemos preparar conteúdos para ajudar cada vez mais quem nos assiste. E fica aí porque até o final do vídeo você vai aprender tudo sobre depressão infantil, as causas e os perigos, certo? Se você chegou agora no canal através desse vídeo, é porque se interessa por assuntos relacionados à saúde mental e bem-estar. Então, deixa eu explicar uma coisa. Em nossos vídeos, nós buscamos trazer conteúdo de qualidade, atuais e com respaldo científico, sobre saúde mental, psicologia e bem-estar. Então, para fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam desenvolvimento e melhoria da saúde, para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, clica aqui embaixo e se inscreva, ative as notificações para saber todas as novidades que sempre estão chegando. Então, vamos ao assunto. Depressão infantil, causas e perigos. Como eu disse anteriormente, os casos de depressão vêm aumentando a cada dia mais. E mais cedo, as crianças vão sendo diagnosticadas com depressão. Sabemos que a maior incidência de casos é a partir da adolescência. Porém, a cada dia, os pediatras se preocupam mais com o número de crianças com esses sintomas de depressão, com a manifestação precoce desse transtorno. Por isso, é importante que entendam bem as causas e os perigos de não se tratar a depressão infantil para que estejam atentos e possamos, então, proteger a infância. Para entender direitinho os fatores que influenciam o surgimento dos sintomas de depressão numa criança, assista o vídeo na ordem, na sequência, sem pular, senão pode ser que algo não faça sentido para você, porque foi explicado em algum ponto anteriormente, ok? Lembre-se que esse é o seu momento de aprendizado, de se cuidar, de cuidar de quem você ama, então não tenha pressa. E no final eu vou dar dicas de substituições, mudanças que você pode fazer aí na sua rotina para evitar que a sua criança tenha depressão. Bom, o primeiro ponto que precisamos compreender é que a depressão é um transtorno causado por fatores biopsicossociais. Mas o que isso quer dizer? Que estão envolvidos fatores biológicos hereditários, ou seja, se algum familiar de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, avós, tios, tem algum quadro depressivo, essa criança terá uma predisposição a desenvolver o quadro de depressão. É como se pensássemos que essa criança já possui uma fechadura, mas que essa fechadura precisa de uma chave para ser aberta. E é aí que entram os fatores psicológicos sociais, que servirão como uma espécie de gatilho, ou não, para a abertura dessa fechadura, que no caso é a depressão. Por isso, dizemos que precisamos proteger a infância. Está entendendo?
Você pode estar se perguntando, tá bom, Lilian, eu tenho um familiar que tem depressão, então meu filho tem mais risco de desenvolver esse transtorno. O que eu posso fazer? Ok, é essa a sua dúvida? Então, eu vou explicar e quero que você me conte nos comentários se entendeu direitinho, se eu fui clara e eu ajudei você. Mas se você não tem depressão, nem nenhum familiar de primeiro grau da criança, esses fatores de cuidados e perigos também servem para você, porque qualquer criança pode ter depressão. O fator hereditário não é obrigatório, ele é somente mais um fator de risco. Assim, dentro dos fatores psicológicos e ambientais, temos que estar atentos aos seguintes pontos que representam fatores de risco para a depressão infantil. Crianças que sofreram algum tipo de abuso físico ou sexual. Crianças que sofreram negligência física ou emocional. E crianças vítimas de bullying. Vejam a importância de a criança ter a oportunidade de se desenvolver num ambiente em que ela se sinta segura, protegida, cuidada, que tenha suas necessidades atendidas. Portanto, estejam atentos, não confiem filhos de vocês a qualquer pessoa. Estejam alertos a sinais de perigo. Desconfiem se a criança demonstrar que algo não vai bem. Aqui no canal temos um vídeo sobre abuso infantil. Eu vou deixar o link nas descrições para vocês, assistam. E crianças que se desenvolvem em lares que transmitem uma insegurança, uma instabilidade, conflitos, violência, que ela sofre privações, também tem chance maior de adoecimento. Tenham atenção também com as crianças que demonstram dificuldade para lidar com frustrações e com mudanças. E aqui eu não falo de chorar porque não teve algo, não conseguiu um determinado resultado. A frustração é normal e esse sentimento precisa ser validado. A criança precisa sentir-se acolhida e ter espaço para manifestar a tristeza. Eu estou falando de demonstrações constantes de agressividade, intensa irritabilidade frente às frustrações no geral. E uma inflexibilidade com relação às mudanças, uma rigidez mesmo. É normal que toda mudança gere um pouco de insegurança e instabilidade. E a facilidade de enfrentamento vai depender de cada criança, cabendo ao adulto encorajá-la. Mas se ainda assim você percebe sempre muita dificuldade para a criança se adaptar, é aconselhável que essas questões sejam trabalhadas, já desde pequenos, evitando maiores dificuldades no futuro. Porque já que não é possível evitarmos o fator hereditário genético, então precisamos focar nos fatores psicológicos e ambientais que eu mencionei para tentarmos evitar que a criança desenvolva esses transtornos. Tentarmos oferecer à criança a possibilidade de se desenvolver sentindo-se segura, protegida, amada, cuidada, de preferência num ambiente acolhedor, com limites bem estabelecidos, porém com flexibilidade e amor. Na próxima semana, o psicólogo Wellington falará sobre a formação dos esquemas na infância e ficará ainda mais claro para vocês como esses fatores influenciam para o adoecimento. Por isso, acompanhe os próximos vídeos. Então, você está compreendendo? Escreva aqui nos comentários para mim, para eu entender se você está gostando, se eu estou sendo clara. Mas olha, não é somente isso não. Como eu prometi, eu vou orientar sobre algumas substituições. Mudanças que você pode fazer aí para evitar as causas e os perigos relacionados à depressão infantil. Então vamos lá. Além desses fatores já citados, hoje já sabemos o quanto o estilo de vida interfere na nossa saúde. E com as crianças não é diferente. Por isso, vou propor algumas mudanças, substituições, adaptações na rotina que você pode fazer e irão contribuir para evitar que a sua criança inicie com esses sintomas da depressão. Crianças que passam muito tempo em frente às telas têm maior risco de desenvolver os quadros de ansiedade e depressão. Então, sempre que possível, limite o uso de telas e prefira brincadeiras ao ar livre.
Substitua os jogos eletrônicos por jogos de tabuleiro, de montar, quebra-cabeças. Substitua alguns momentos de vídeos, filmes por histórias em livros, instrumentos musicais, tudo com equilíbrio. Eu não estou dizendo que é para proibir as telas, mas para limitar e estimular outras atividades. Além de tudo, essas outras atividades servirão para treinar outras habilidades e promover uma maior interação com a família. Ter cuidado com a quantidade e qualidade do sono da criança também é muito importante para proteger o cérebro. Crianças têm uma maior necessidade de sono, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Muitas vezes as crianças querem ficar com os pais, acordados até tarde, e no outro dia tem que acordar cedo para ir para a creche, para a escola, e acabam não dormindo a quantidade de horas que é necessária. É compreensível que depois de passar um dia inteiro distantes, eles queiram ficar ali pertinho e aproveitar a companhia dos pais. Mas tente dedicar um tempo exclusivo à criança. Dê atenção, carinho, brinque um pouco e estabeleça uma rotina de sono adequada para o seu pequeno. E se tiver problemas ainda para colocá-lo para dormir, busque a orientação do seu pediatra. Um outro fator que interfere bastante, gerando estresse na criança, que pode levar a um quadro depressivo, é o excesso de atividades. Aquelas crianças que têm uma agenda muito cheia de atividades, tarefas, aulas e acabam não tendo tempo para brincar, para ter liberdade. Então, é preciso selecionar direitinho as atividades para não sobrecarregar a criança. Ela não deve sentir que o seu tempo está sempre correndo, que está correndo contra o relógio e competindo. As atividades precisam ser, em sua maioria, lúdicas, leves. E antes de finalizar, eu gostaria de alertar sobre o perigo de não darmos a devida atenção aos quadros de depressão na infância, que podem sim levar a quadros mais graves e de difícil controle. Saibam que o quanto antes esses quadros são diagnosticados e as intervenções e o tratamento são realizados, é melhor o desfecho. Em muitos casos, quando são tratados no início dos sintomas, é possível reverter com mudanças e adaptações como essas que eu sugeri, além da terapia para orientar a família e trabalhar os sintomas da criança. Em outros casos, pode ser necessário o uso da medicação por algum período. Mas em qualquer situação, o melhor a se fazer é realizar o tratamento orientado e dar a devida atenção, evitando que o quadro se agrave. Infelizmente, e em alguns casos, as crianças chegam a se automutilar e até a perder o desejo de viver. Aqui no canal, infelizmente, recebemos muitos comentários de crianças em sofrimento por causa da depressão. E que por medo ou por falta de acolhimento ou até por não quererem mais dar trabalho para a família, por entenderem que esses pais já têm muito trabalho, estão muito ocupados, então essas crianças acabam não pedindo ajuda. Fiquem atentos e sejam abertos para que as suas crianças compartilhem o que sentem e falem das suas necessidades. E se precisarem de ajuda, a nossa equipe pode orientar vocês através de sessões online. Para solicitar atendimento, acesse o nosso site. Bom, pessoal, o vídeo já está chegando ao fim e eu te convido a continuar por aqui com a gente, aprendendo e desfrutando mais dos conhecimentos que nós compartilhamos. Para isso, é só clicar na sugestão de vídeo que aparece aí para você e nós nos vemos lá.